turma do quinto ano. Estamos assim, né, hoje, dando início a mais uma aula de História. Vamos começar a nossa aula de História, começando pela correção. Nós sempre começamos pela correção. Vamos acompanhar a nossa correção na videoaula, vamos apagar o que estiver errado, vamos corrigir, vamos fazer certinho, que é para a melhor aprendizagem da gente, certo? Desde já, muito obrigada pelas tarefas. Não esquecendo que os nossos plantões, é dia de sexta-feira, certo? Dia de sexta-feira começa de 8 às 11, com o professor Adriano, com a professora Luciana e com a professora Débora, tá bom? Então, vamos aí. Na aula passada, eu passei para vocês da página 254, até a página 256. Na página 254, você teria que escrever as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Você teria que colocar lá qual a diferença entre elas. Os participantes da Inconfidência Mineira se revoltaram principalmente contra a cobrança de impostos por parte de Portugal, ao passo que os conjurados baianos reivindicavam os salários mais justos, libertação de escravos e a proclamação da República. Então, tinha essa diferença entre eles. Na página 255, você teria que responder essa parte aqui, mas junto com a sua família, Tinha uma questão aí questões aí que você teria que perguntar à sua família, Quando você vê aqui na letra A, qual dos produtos tem a maior porcentagem de impostos incluído? Quando você vê aqui qual, Sua família consome alguns dos produtos citados no gráfico, que a gente tinha aqui, o que é aqui no gráfico? Carne bovina, pasta de dentes, tênis importados, bicicleta, caderno, brinquedos, telefone celular, certo? Você tinha ideia da quantidade de imposto que já estava incluída nesses produtos? Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? Então, essa atividade aqui você teria que responder lá no seu caderno de história, tá certo? Na página 256, você teria que fazer também uma entrevista, que você teria que responder no seu caderno, essa entrevista, que eu pedi para você responder. E hoje nós vamos dar início à página 257, certo? Na página 257, nós vamos falar aí de Barroco Mineiro, O que é isso, o Barroco Mineiro? O Barroco Mineiro é considerada a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI. Porém, no Brasil, foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promovia o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com o dinheiro de doações, contratava artistas para decorar os espaços religiosos. Então, a gente vê aqui um altar, lá no estilo Barroco Mineiro, lá na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, certo? Nessa igreja aqui, a gente vê que o altar, ele apresenta inúmeros recursos de ornamentação e elementos em ouro, certo? Ele era revestido de ouro, certo? Esse altar aqui, tá bom? Pronto. E essa escultura aqui, as esculturas de pedra-sabão, feita por Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, são elementos marcantes do Barroco Mineiro. Ao lado da escultura do profeta Isaías na Basílica do Bom Jesus Matozinhos, em Congonhas, certo? Então, aqui, o patrimônio cultural brasileiro, certo? Que patrimônio cultural brasileiro é esse que a gente está falando? Bom, as obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro.
elas são muito importantes, pois nos ajuda a compreender melhor o período colonial do Brasil. Por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Nós temos aqui, o Centro Histórico de Diamantina, né? E aqui, possui importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, certo? Então tem aqui, Patrimônio Cultural, né? São as construções consideradas relevantes, né? Historicamente pela população e que fazem parte da história da região. Por isso que são chamados de patrimônios culturais, certo? Muito bem. Olha só, aqui na página 259, além das obras barroco mineiro da cidade de Ouro Preto, Diamantina, há outros patrimônios mundiais. Temos aqui, Salvador, na Bahia, e o Centro Histórico de Goiás, que também entrou para, a lista do Patrimônio Mundial da Unesco, tá certo? Então, quando tem algumas construções que são muito importantes para aquela região historicamente, eles são chamados de patrimônio cultural, certo? Então, nós temos aqui, na página 260, tá certo? Que é a página que vocês vão responder em casa, certo? Vocês respondem essa página 260. E nós vamos dar início aqui hoje, o Brasil do século XIX. Olha só. Olha só essa imagem aqui, o Brasil do século XIX. Quando você olha para essa imagem aqui, o que é que você imagina? O que é que você pensa? A história do Brasil do século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Quando você vê aqui, você observa que a desigualdade social aqui ainda era muito grande. A escravidão também era muito grande. Você observa aqui que tem várias coisas aqui, que você não concorda, hoje em dia, se você existisse, quais grupos sociais foram representados na imagem? Tem aqui o quê? Os escravos, os negros, tem as pessoas brancas também, mas sempre está no lado melhor, Descreva as atividades que algumas pessoas estão realizando. O que é que elas estão fazendo aqui, Que atividade que elas estão fazendo? Tem algumas carregando alguns materiais, Tem outras, levando senhores, dentro de uma carruagem, Sempre há pessoas carregando coisa na cabeça. Tem outros em cima do cavalo, cavalgando, tá certo? Então vamos aqui, A corte portuguesa no Brasil. O que é que significa isso? Certo? A corte portuguesa no Brasil. Olha só. Nessa imagem aqui acima, quando você observa, Você observa essa imagem aqui. Você está vendo o quê? O que você está vendo nessa imagem quando você observa? Vamos agora. Você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? Você sabe por que é? Por que é? Nessa cena aqui, quem é que está em destaque nessa cena aqui? Quem é? Dom João, certo? Aqui ao meio, há membros da corte portuguesa, militares religiosos e demais pessoas da população portuguesa, parece lamentar a partida do príncipe regente, certo? Então tem aqui a partida do príncipe regente, de Portugal para o Brasil. Essa imagem apresenta. Olha só. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte,
que era formado por milhares de pessoas, certo? Quando coloca aí Dom João, pessoal, naquela época, o pronome de tratamento Dom, né, era utilizado para se referir a monarcas e nobres, né? Dom João, tá bom? Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo o que tinha dentro. Olha só, minha gente. Olha só como era o processo lá, né? Nessa parte aqui, pessoal, ó, onde diz assim, ó, você sabe por que Dom João, o governante português, veio para o Brasil? Por que ele quis vir para cá, para o Brasil? O que foi que ele veio fazer aqui no Brasil? Olha só. A questão é objetiva, qual foi o objetivo dele? Certo? A vinda da corte portuguesa ao Brasil, assim, né, com o despertar, era o interesse deles sobre o assunto, né? Eles queriam vir para cá, que era para poder, né, ser o dono de tudo, continuar comandando tudo, certo? Na página 265, nós temos aqui a imagem do Rio de Janeiro, certo? O Rio de Janeiro totalmente diferente da cidade que nós conhecemos hoje. Mas olha só como era esse Rio de Janeiro no século XIX, certo? O que era que acontecia nesse Rio de Janeiro no século XIX? Ó, na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. A corte portuguesa vinha para cá, para o Brasil, as pessoas eram obrigadas a ceder as suas casas, aquelas casas que eram melhores, né? Claro. As pessoas saíam das suas casas com tudo o que tinha dentro, que era para poder dar abrigo a essas pessoas que vinham com a corte portuguesa, né? Só que no Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas que vinham com a corte. E o que era que eles faziam? Ó, as ruas eram mal iluminadas e não recebiam o serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados, certo? Pessoal, naquela época, né, os adjetos eram acostumados a ser jogados no mal nas ruas, tá certo? A céu aberto, o que podia causar muitas doenças. Então, quando as pessoas vieram junto com a corte portuguesa, eles encontraram as ruas do Rio de Janeiro completamente sujas, né? Não tinha iluminação, né? Não tinha serviço de limpeza, não tinha água, né? Esgoto, água encanada, não tinha nada disso, né? Até mesmo as ruas eram sujas, com os adjetos que as pessoas costumavam jogar nas ruas, né? Nos mares ou nos rios, o que causava muita doença para as pessoas que moravam lá, tá bom? Então aqui a gente vê, nessa página 265, né, a imagem, quando eles chegaram aqui, a imagem do Rio de Janeiro, né? Olha como era muita gente que veio junto com a corte portuguesa, né? Onde era que ia ser abrigado todas essas pessoas? E o Rio de Janeiro, com as condições que estavam, como era que ia ser, né? Na página 266, a gente vê o seguinte, que o trabalho escravo nas cidades ainda continuava, né? Não foi por causa disso que acabou, não, continuava todo dia mais, continuava ainda o trabalho escravo. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Era muita gente, né? Então tinha que trazer muita gente para poder trabalhar como escravo, né? Porque não tinha que trabalhar para ele. Então tinha que trazer essas pessoas que era para poder ser escravizados aqui no Brasil. Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho, certo? Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho. Já haviam também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores,
conhecido como o quê? Escravos domésticos. Aqueles que trabalhavam na residência, ajudando, cozinhando, esse tipo de coisa, eram conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, né? Como fazer limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Esses escravos domésticos, tá certo? A gente vê aqui que na imagem tem uns escravos de ganho, né? Ó, eles vendendo alguns produtos, né? Ó, nessa parte aqui, ou carregando, né? Ó, algum tipo de mercadoria. E logo aqui abaixo nós vemos a imagem dos escravos domésticos, certo? Que eram aqueles escravos que viviam lá na casa dos senhores, né? Fazendo tudo que eles pediam. Então, a gente tinha esses dois tipos de escravos, tá certo? E aqui na página 267, vocês vão analisar as questões da página 267, primeira e segunda, e vão responder, certo? Página 267, tá bom? Na página 265, você também vai ter que observar a imagem aqui, certo? Do Rio de Janeiro, lá no século XIX, e responder a questão 3 e a questão 4. E na página 264 também, tá certo? Então, você vai ter 3 atividades para você fazer. Você vai fazer a página 264, questão 1 e 2. Você vai fazer a 265, 3 e 4. E você vai fazer a página 267, onde tem essa primeira e segunda questão, tá certo? Lembrando que a página 264 e 265 tem que ser respondida no caderno, certo? Respondida no caderno. E na próxima aula a gente faz a correção de todas essas atividades, da página 264 até a página 267, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.